Eu vivi fazendo política 2/3 da minha vida. Eu tive muitos adversários políticos e muita gente me teve como adversário. Mas a gente vivia num país civilizado, em que a gente disputava a eleição, quem ganhava, ganhava, quem perdia, perdia. Quem ganhava, tomava posse, governava, quem perdia, ficava chorando as mágoas mais 4 anos. Porque, Lira, a espera de 4 anos para quem ganha é uma eternidade, não acaba nunca os 4 anos. Para quem governa, termina logo. Quando você começa a gostar, terminou o mandato. Então, esse país foi civilizado, esse país teve problemas e sempre teve confusões. Esse país sempre teve muita ingerência na política, às vezes ingerência que não deveria ter. Esse país levou um presidente a se matar e nunca se provou aquilo que ele foi acusado. Eu digo sempre, se o Getúlio Vargas tivesse tido as manifestações, sabe, que teve depois da morte dele em vida, ele não teria se matado. Ele teria corrido para o lado do povo. Esse país, às vezes, é tomado pelo denuncismo. Às vezes, nós gostamos de denunciar e fica a denúncia pela denúncia. Às vezes, denuncia, ninguém prova nada. E quando uma pessoa é denunciada, não adianta depois pedir desculpa, porque a desculpa é pedido pessoal, a denúncia é pública. E é muito complicado. A pessoa que faz a denúncia não paga nada, não tem nenhuma responsabilidade. Quem é prefeito do interior sabe o que é a perseguição a prefeitos, obrigando prefeitos a fazer coisa, e não acontece nada. Você xinga o cidadão de ladrão, você diz que ele errou, e depois você não prova e não acontece nada com quem acusou. E quem foi acusado carrega para o resto da vida aquela cruz. Nós vivemos um período muito difícil nesses últimos 4 anos. A democracia nunca foi tão violentada como ela foi agora. Ela foi violentada do começo ao fim, de respeito ao Congresso Nacional, de respeito aos mandatos dos deputados, de respeito ao Senado. Houve até tentativa de quase tomar o Senado de assalto, de prender senador dentro do Senado, dentro de uma instituição que precisava ser respeitada. Houve abusos e mais abusos. Um presidente da República ficava todo dia ameaçando a Suprema Corte, ameaçando caçar, ameaçando não sei das contas, e as pessoas que seguiam ele batendo panela na porta da casa de um ministro da Suprema Corte. Esse país não pode continuar existindo. Esse país só vai dar certo se a gente compreender que nós precisamos aprender a conviver com as pessoas que a gente não gosta, e a pessoa não está pedindo para a gente gostar, apenas para a gente respeitar. Me respeite como eu sou, que eu te respeito como você é. Eu estou dizendo isso porque hoje começa o meu governo. Até agora, o que nós fizemos foi reparar aquilo que tinha desandado. Nós já recuperamos 42 políticas de inclusão social. Já começamos todas elas a funcionar. E o PAC é o começo do nosso 3º mandato. Porque a partir do PAC, ministro vai parar de ter ideia. Ministro vai ter que cumprir o que foi aprovado aqui e trabalhar muito para que a gente possa executar esse PAC. É bom lembrar que, ao terminar o meu mandato em 2010, em dezembro, a Miriam Belchior, que deve estar aqui, companheira da mais alta qualidade que eu conheço desde a Prefeitura de Santo André, essa companheira, junto com o Gilberto Carvalho e a Casa Civil, fizeram uma coisa inédita no Brasil. Não sei se vocês sabem, eu fui registrar em cartório
tudo o que eu tinha feito de 1º de janeiro de 2003 até terminar o meu mandato. Registrar. E mandei distribuir para todas as universidades do Brasil saber o que tinha acontecido nesse país. Porque normalmente a gente não sabe. Normalmente a gente não sabe. E muitas vezes as pessoas não fazem as coisas que têm que fazer. Então eu queria que ficasse registrado em cartório. E está registrado. Se alguém quiser saber o que foi feito de 1º de janeiro de 2003 até o dia 31 de dezembro de 2010, está no cartório registrado e está nas universidades. Isso vai acontecer outra vez. Esse PAC, isso aqui, é para a gente correr atrás. Cada ministro vai ter que correr atrás daquilo que está escrito, daquilo que foi falado aqui, para que a gente possa tentar fazer as coisas acontecer nesse país. E vai acontecer. Vai acontecer porque outra coisa que eu quero dizer, eu acho que os meus ministros, vou te dizer agora, os meus ministros atuais, têm uma penca de ex-governadores, tem uma penca de ex-ministros, eles vieram muito mais afiados do que no primeiro mandato nosso. Eles estão muito preparados. Todos eles têm muita experiência. O que tem menos experiência é o Hélito, que tem 16 anos de governança do Piauí. 16 anos. Então, as coisas só podem dar certo. E vai dar certo. Aos empresários, eu queria dizer uma coisa. Eu venho dizendo há muito tempo que tem 3 palavras-chave que valem para o Brasil e valem para qualquer país do mundo. Essas palavras se chamam credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Essas 3 palavras são mágicas até na vida pessoal da gente, até na comunidade que a gente mora. Você tem que ter credibilidade junto aos teus vizinhos. Você tem que ter credibilidade na rua que você mora. Você tem que ter credibilidade naquilo que você faz. Um governo que não tem credibilidade, ele fala e ninguém acredita. Então, muitas vezes, o governo faz propaganda mentirosa. Se ela não for verdadeira, o povo não acredita. E a credibilidade é o que vai permitir que as políticas sejam colocadas em prática e funcionem. A segunda é a estabilidade. A estabilidade política, a estabilidade jurídica. Mas tem uma estabilidade que, sem ela, as coisas não vão certo, que é a estabilidade social. O que der certo nesse país tem que ser dividido com o conjunto da população brasileira. A gente não pode repetir o milagre brasileiro, em que a economia chegou a crescer 14% ao ano e o povo continuava pobre e miserável. É importante que os empresários tenham clareza, que os políticos tenham clareza e que o governo tenha clareza. Aquilo que for resultado dos ganhos que nós fizermos acontecer nesse país tem que ser repartido com a população brasileira para que as pessoas melhorem de vida. E a outra coisa é previsibilidade. Nós não queremos pegar ninguém de surpresa. Não vai ter decreto feito à meia-noite. Não vai ter anúncio, como a Polícia Federal faz, só às 6 horas da manhã, querendo entrar na casa da gente. A gente vai fazer as coisas à luz do dia, conversando com todo mundo, porque a gente quer mudar o conceito de democracia nesse país e a gente quer voltar a ser um país que tem uma relação civilizada entre as pessoas. Ninguém, em sua consciência, precisa gostar de mim. Eu e o Caiado temos oposição desde 89, quando ele foi candidato a primeira vez. Aliás, desde a Constituinte de 88, quando ele representava o agronegócio, que naquele tempo não se chamava agronegócio. Tudo bem, o Caiado continua acreditando no que ele acredita, eu no que acredito. O que nós precisamos é nos encontrar de forma civilizada. Tudo bem, Caiado, tudo bem, Lula, tudo bem, vamos tomar cerveja, nós não vamos sentar com você. Mas isso é civilidade. Então, eu quero agradecer aos governadores que vieram aqui. Esse PAC não é feito para o governo federal. As primeiras pessoas a darem pitaco sobre o PAC foram os governadores.
eu fiz questão de chamar, ainda em janeiro, uma reunião em que todos deram palpite naquilo que eles achavam que era importante para o governo deles. E isso foi levado em conta. Se não em tudo, porque o Helder pediu 50 obras. O Helder deve estar pensando que o mandato é de 100 anos, é só 4, cara. Então, não dá. Não dá para cumprir tudo. Então, companheiros, olhe, depois você dá sugestão, meu filho. Depois você dá sugestão. Agora é minha vez de falar. Não me atrapalhe. Oh, companheiros e companheiras, companheiros e companheiras, 1h30, barriga está roncando, sabe? Toda grande mudança histórica nasce dos sonhos de um povo. E os sonhos do povo brasileiro, manifestados em sua escolha nas eleições do ano passado, são os sonhos de uma vida melhor. Sonhos de superação das desigualdades que há tantos séculos pesam sobre nossa sociedade. Sonhos de um emprego decente, de uma oportunidade de empreender. Sonhos de legar para as novas gerações uma vida de qualidade, livre de ameaça que as mudanças climáticas e a crise ambiental estão trazendo ao nosso planeta. Todos esses sonhos carregam uma grande energia que precisa encontrar no poder público a plena disposição política e administrativa de renovar a economia e as oportunidades de geração de riqueza no Brasil. É exatamente esse o papel do novo programa de aceleração do crescimento. Colocar toda a capacidade do Estado a serviço dos sonhos da população brasileira. Unir os mais diferentes setores da nossa sociedade e da nossa economia para liberar o extraordinário potencial que foi por tantas vezes desprezado ao longo da nossa história. Muito mais do que uma carteira de investimentos públicos, o novo PAC é um compromisso coletivo, nascido de um amplo diálogo federativo, de muita conversa com governadores e prefeitos, para que os projetos escolhidos reflitam os anseios das populações de cada região do nosso país. Sua elaboração contou também com a participação decisiva do setor privado, seja na modelagem de oportunidade de investimento, seja na proposição de novas medidas institucionais que tornem os ambientes de negócio mais estáveis e atrativos. E se hoje podemos anunciar esse novo PAC, é porque o Congresso Nacional também compreende que é necessário retomar o crescimento do país, sem descuidar das contas públicas. Compreensão já materializada durante a PEC da transição e que também se mostra nas votações das novas regras fiscais. Aos recursos do Orçamento Geral da União serão somados o poder de investimento de nossas estatais e o poder de financiamento dos bancos públicos. Serão alavancados também os recursos privados por meio de eficientes mecanismos de parceria público-privadas e de concessões. O novo PAC movimentará entre investimentos públicos e privados, isso foi o Rui que disse, e eu estou aqui no meu lugar, por volta de 1,7 trilhões. Mas o Rui disse uma coisa que é importante. Se tiver novos projetos e alguém estiver disposto a ajudar, esse 1,7 trilhões pode crescer para 2 trilhões ou mais, porque não vai faltar disposição de trabalho. E só a Haddad, então, abrir um pouco a mão, pode até ter um pouco mais de dinheiro para a gente fazer mais coisa nesse país. Obras como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, linha de transmissão, fonte de geração de energia de baixo carbono e mobilidade urbana, entre outras.
Obras que gerarão emprego durante sua execução, movimentarão nossa indústria, farão a roda da economia voltar a girar, enquanto os mais diferentes tipos de infraestrutura estiverem sendo construídos. Mas seu impacto irá muito além disso. As rodovias que há anos não saíram do papel vão se concretizar em asfalto seguro, por onde passarão as pessoas, por onde correrão as cargas, e levarão consigo mais oportunidade de emprego, de negócios e de desenvolvimento para regiões inteiras, mudando para sempre cidades que antes pareciam estar isoladas do mundo. A água chegará a quem precisa, garantindo os direitos mais básicos das pessoas e também a possibilidade de aumentar a produção na agricultura. A energia chegará às indústrias que dela precisarem para produzir mais e melhor, e também aos lares de quem, em pleno século XXI, ainda precisa passar suas noites em meio às trevas, ou que não pode ter uma geladeira para preservar a comida ou beber um copo de água gelada. A infraestrutura é para a economia e é para as pessoas. A infraestrutura é para a economia e é para as pessoas. Investiremos em melhoria das condições de vida nas cidades, seja prevenindo inundações, seja ampliando e modernizando as redes de transporte e saneamento. Não admitiremos mais, e isso é extremamente importante, ver o sonho de uma nova escola, de um novo hospital, de um novo equipamento público ou de uma nova estrada se tornar pesadelo de uma obra inacabada, jogada às moscas. Pode deixar. É exatamente por isso que assumimos um compromisso moral nesse novo pacto de retomar a construção de milhares de obras, não deixar mais que a falta de gestão ou a austeridade fiscal quase obsessiva interrompa pela metade os anseios mais justos da nossa população. Um exemplo disso é o Minha Casa Minha Vida. Além de entregarmos 2 milhões de novas unidades habitacionais, iremos retomar e concluir a construção de 180 mil moradias que haviam sido contratadas ainda em 2016. Moradias que representam uma dívida do Estado brasileiro com as famílias que têm direito à casa própria. Dívida que, tenho certeza, não deixaremos de saldar. Há 16 anos e meio, em janeiro de 2007, eu lançava a primeira versão do Programa de Aceleração do Crescimento e afirmava que nosso objetivo era fazer o Brasil crescer de maneira correta e de forma ainda mais acelerada. Crescer de maneira correta significava, e ainda significa, crescer reduzindo as desigualdades, fazer com que o aquecimento da economia resulte em ganhos reais na vida das pessoas, em mais oportunidade e mais dignidade para a família. E conseguimos isso. Em 2014, muito em decorrência das obras do PAC, o Brasil chegou aos patamares de pleno emprego e o trabalhador passou a ganhar mais. O salário mínimo teve um crescimento real de 77% de 2003 a 2015. No final do meu segundo mandato, e durante o governo da presidenta Dilma, cerca de 90% dos acordos coletivos resultavam em reajustes salariais, sempre acima da inflação. E este ano já vamos ter outra vez mais de 85% dos acordos acima da inflação, porque em anos anteriores era 75% abaixo da inflação. Isso ocorreu ao mesmo tempo em que o país conseguia distribuir oportunidades de educação, de acesso aos serviços de saúde e alimentação digna. E crescer de forma acelerada significava, e ainda significa, arrancar as travas e deixar o Brasil assumir o ritmo que sua força e sua capacidade exigem. Fazer com que o investimento público estimule o setor privado a investir ainda mais, criando um ciclo virtuoso de geração de riqueza e de empregos. Tenho certeza de que, com o novo PAC, o país voltará a crescer e entrará no rumo certo para recuperar
todas as conquistas que lhe foram tomadas nos últimos anos. O